Oi, gente, eu sou o Zé Luiz, jornalista, radialista, e é um prazer estar com vocês. Oi, gente, prazer estar com vocês. Eu sou Bebé, cantora e compositora, e você está no Tom, programa de Toca o Wall. Aqui a gente traz o seu artista favorito para falar de música. Sim, música e muito mais. E hoje a gente está muito chique, gente, porque nós não trouxemos um, mas dois. E dois artistas da prateleira lá de cima, tá? Eles fizeram um projeto muito legal e nós vamos conversar a respeito disso e muito mais. Ele é pianista, compositor, faz trilha para cinema. Eu tô falando de Vitor Araújo, que está aqui na minha frente. E do seu lado está ele, Arnaldo Antunes. Titânico, tribalista, multiartista, poeta. Sejam bem-vindos ao No Tom. Muito obrigado. Prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Zé. Tá? Obrigado, Bebé. Mesmo. E a gente queria começar falando do projeto de vocês, a execução de vocês, o Lágrimas no Mar. Vou confessar aqui, eu não consigo ouvir sem me emocionar. Eu queria que vocês falassem disso, da profundidade desse projeto. Primeiro, como foi esse encontro de vocês? Acho que foi em 21, Arnaldo, é isso? 2021, 20? Foi 20, né? Foi a primeira 20. vez. Eu acho que a primeira vez que a gente se falou sobre, quando eu fui na sua casa, a gente conversou, ainda era 2019, mas a gente começou de fato Sim, a os ensaiar, ensaios, começo de... no começo de 20, bem ali na portinha de fechar tudo na pandemia. Sim, sim. Bom, comentar a primeira coisa, a gente também se emociona e quando tem o show, acho que a gente compartilha essa emoção nossa com o público, então... enfim, eu acho que é um show que traz uma comoção, assim, naturalmente, que está impregnado no trabalho mesmo, assim, enfim, pelo jeito como a gente foi achando uma linguagem comum que desperta esses sentimentos. Isso só para comentar, muita gente fala que também chegou às lágrimas assistindo o show e tal, e a gente também fica na beira de chorar quando está fazendo, cantando e atuando. Mas começou, como o Vitor falou, em 2019 eu tinha lançado um disco chamado Real Resiste, que era já com uma formação mais enxuta do que os últimos discos que eu vinha gravando, que era uma coisa sem bateria, sem percussão, só instrumentos de corda e o piano. Era uma formação um pouco parecida com um disco anterior meu chamado Qualquer, que depois gerou Ao Vivo no Estúdio, que foi a primeira vez que eu tive um show registrado em DVD e tal. Mas esse disco Real Resiste, quando eu pensei em levar ele para o palco, ia começar a turnê, eu pensei, vou radicalizar um pouco, mais ainda essa coisa meio minimalista, intimista que esse disco tinha, e deu vontade de fazer um show só com voz e piano. E aí conheci o trabalho do Vitor, já curtia, admirava o trabalho dele, fiz o convite e ele topou. Quer dizer, o fruto desse trabalho foi muitas coincidências felizes, assim. Foi o fato de eu ter convidado ele ter se entusiasmado em fazer, ter topado. Aí nos ensaios surgiu uma sintonia muito fina entre a gente foi achando várias afinidades que a gente tinha e não sabia, e foi descobrindo uma linguagem conjunta onde a coisa fica muito livre, assim. Eu nunca tinha cantado acompanhado só de piano, e acho que Vitor também nunca tinha feito uma coisa de canção, assim. Então a gente se entendeu muito bem, assim, né? E aí quer continuar? A gente tinha uma série de músicas, né? E a gente foi passando pelas músicas e muitas das músicas, muito facilmente a gente chegava num lugar muito bonito de piano e voz. E a gente foi radicalizando, tanto eu quanto o Arnaldo, a gente descobriu que junto a gente não tinha problema nenhum em ir pro lado mais experimental, assim. Ótimo. Então, inclusive a gente começou pouco a pouco a incluir textos do Arnaldo, não apenas música, e eu fazer arranjo para os textos, e os arranjos nem sempre estavam trabalhando com tonalidade, nem com melodia, mas às vezes simplesmente com ruído dentro do piano, com textura. E isso foi entusiasmando a gente a ponto de a gente pegou um universo grande de canções, conseguiu a muito custo reduzi-las, porque dava vontade de tocar tudo. E quando a gente tinha um show pronto, a gente foi para um teatro fazer um ensaio geral, com luz, com tudo, com projeção. A gente fez um ensaio geral. Depois de ter ensaiado ensaiado bastante. A gente gravava os ensaios, ouvia, depois
A gente fez um ensaio geral com tudo, com a equipe técnica, com tudo que ia ser, como é que ia ser o som, figurino, cenário. Pegamos o teatro para fazer esse ensaio geral. Na saída do ensaio geral, eu me lembro que, eu acho que Arnaldo foi para casa, mas eu saí com outras pessoas que estavam lá, a produtora de Arnaldo na época, o meu produtor, alguém não me lembro quem, a gente foi para um bar, e no bar a gente até ver do bar começou a dizer, vai fechar tudo. O país vai fechar. Vai fechar tudo. E a gente falando, mas será? Fechar mesmo? Quando ainda estava naquela época que parecia um negócio distante, né? Será? Meio distante, mas será que é isso tudo mesmo? Não estamos exagerando. Será que... E aí já veio no dia seguinte a notícia de que os shows que a gente tinha para estrear e tal estavam todos cancelados. Sim. E aí a gente entrou nesse período indefinido, sem saber quando que ia poder fazer o show presencialmente, né? Mas o engraçado foi isso de tipo a gente fazer o ensaio geral no dia do ensaio geral, depois do ensaio geral, a gente tem a notícia que aquele show que a gente tinha acabado de criar não ia acontecer. Quarentena geral. É um misto de susto, com desespero, um pouco de decepção, e eu faço o que agora? Deve ser louco. Acho que na hora, assim, a gente ficou tão sem saber direito o que estava acontecendo e quanto tempo aquilo levaria. Ficou mais uma surpresa, assim. Porque eu me lembro que, inclusive, não foram nem shows cancelados, foram shows adiados. Isso, eu lembro. Não, adiado. em vez disso, mês que vem vai ser daqui a 2 meses, como se fosse uma coisa que ia durar. E adiava de novo, enfim, foi entrando nesse compasso de espera indefinido. A gente também não teve desejo de fazer aquelas lives de casa, cada um na sua casa, online. Tinha uma defasagem de som, não era o que a gente queria. Então a gente só veio a fazer live depois de mais de um ano, né? 1 ano e meio. A gente fez alguns shows online. Fez no Sesc Pompeia. Quando foi possível fazer num palco, com o nosso cenário figurino, com as projeções da Márcia Xavier, que tem todo um cenário com vídeos e tal. E a gente, quando pôde, inclusive ela participa também cantando de 2 músicas no show, quando a gente pôde fazer dessa forma, a gente topou. Mas também não era uma coisa para repetir indefinidamente, muitas vezes. Que a gente fez no Teatro Municipal de São Paulo, a gente fez no Sesc Pompeia, a gente fez em Inhotim, que foi muito bonito. Inhotim, foi bonito. Legal, Inhotim. É uma filmagem bem bonita mesmo, a gente fez no Galpão do Tunga, em Inhotim. E aí ficou nessa também. No Teatro Sérgio Cardoso. E não tinha encontros, né? Porque não podia encontrar, então a gente não desenvolveu mais E até certo momento, quando já estava se dissipando, né? O momento mais, quando já tinha 2 doses de vacina, etc., já estava se dissipando esse momento mais grave da pandemia, a gente pensou, tipo, vamos lançar... Eu me lembro da gente começando, vamos lançar um single, vamos gravar um single e lançar um single. Tinha uma das músicas que estava no repertório e acabou não entrando, é uma música chamada Fim de Festa, que é do Itamar Assunção e que foi lançado num disco dele chamado Isso Vai Dar Repercussão, que é ele e Naná Vasconcelos. E a gente ficava pirando nesse espelho, né, de ser um cantor e compositor paulistano com um instrumentista pernambucano, que espelhava a nossa dupla, o nosso duo. Então falamos, vamos gravar essa música do Itamar. Aí Arnaldo falou, eu tenho uma música que acabei de compor, que eu estou muito empolgado, chama Lágrimas no Mar. Vamos gravar essa também, lança 2 singles. Aí de 2 singles a gente falou, vamos fazer um EP? Aí foi evoluindo. A ideia era gravar coisas que a gente não podia estar apresentando ao vivo, então vamos pelo menos registrar esse trabalho que está empolgando tanto a gente pelo menos vamos para o estúdio fazer um registro. E acabou sendo um disco mais de músicas inéditas ou coisas que a gente pegou que não estavam no show e ficou um disco novo, assim. Então, na verdade, virou já uma outra coisa, assim. E aí, quando a gente pôde estrear ao vivo finalmente no começo de 2022, já não era o show do Real Resiste, era o show do Lágrimas no Mar, porque aí a gente já tinha lançado esse disco conjunto, já tinha um novo repertório. Claro que algumas coisas do show anterior que a gente tinha ensaiado entraram, mas já foi um híbrido, né, assim. E a gente fez o show lançando um disco novo, gravado por nós 2. Foi isso. Muito legal. E é muito bom porque virou, né, 3 produtos, assim. CD, DVD, documentário. A gente, na verdade, pensou em gravar o show na capela do... Também um pouco parecido com a história do disco. No começo era um registro audiovisual do show. A gente tinha feito um show em Coimbra, num convento, que era um espaço muito especial, muito concentrado.
E aí a gente quis procurar um lugar para gravar parecido no Brasil, pintou a possibilidade de fazer na Capela do MAM da Bahia, que é o Museu de Arte Moderna da Bahia. E aí o Daniel Rangel, que estava fazendo a curadoria do museu, ofereceu para a gente a possibilidade de ocupar o museu todo, que é um espaço belíssimo com o projeto da Lina Bobardi e tal, com outras atividades que a gente desenvolvesse lá. Não só o show, né? Então a gente ficou, sei lá, uns 12 dias, entre 10 e 15 dias, com o museu à disposição. Para a gente fazer, em todos os espaços do museu, a gente fazer coisas diversas que não só o show da Capela. Então a gente filmou o show da Capela, o show do Lágrimas no Mar na Capela, que pô, é belíssimo. E nos outros espaços do museu a gente fez outras coisas. A gente fez uma performance juntos, fazendo só poesia e ruído, eu sem usar piano, inclusive. Só usando pedais e outras coisas. A gente fez, Arnaldo fez algumas performances sozinho, relacionadas a texto. Eu fiz outras relacionadas à música. A gente fez coisa junto também com rádios e tal, acabou virando... Registramos Foi uma conversas. residência, Vocês transformaram o MAM de Salvador num centro cultural de vocês, né? Eu ia perguntar, por que derramar essas lágrimas em Salvador? Mas já está auto-explicado, né? Se te oferecem toda essa possibilidade, foi isso mesmo, né? O Vitor costuma dizer que é o ponto equidistante entre São Paulo e Pernambuco. Pronto. Né? Então, Você vem e ele vai. Mas- Muito interessante. Mas eu acho que é um espaço lindo, a Bahia tem sua magia, sem dúvida. E, enfim, a gente ficou muito contente de poder levar uma coisa, a partir de uma coisa de música, mas como é um espaço também muito voltado para as artes visuais, a gente também desenvolveu instalações, performances, enfim, atividades. Usei as oficinas lá para imprimir cartazes, fiz uma instalação. O Vitor usou o espaço da Capela também para algumas performances. Enfim, essa performance que a gente fez foi na escada, uma escada em espiral que a Lina projetou, que é belíssima, assim. E aí a gente fez nessa escada com o público também. E o show já trazia um pouco essa experimentação, né, de música com texto, porque eu sempre separei um pouco, fazia performance de poesia e show de música. Foi a primeira vez que eu digo poemas entre as canções, e os arranjos que o Vitor fez no piano, especialmente para os poemas, são bem experimentais. Então, na performance, ele passou a tocar outros instrumentos, uns sons eletrônicos, uns pedais, uns instrumentos de brinquedo, enfim. Legal. E foi muito legal, porque a gente acabou descobrindo outras formas de parceria, uns rádios, uns ruídos, outras formas de parceria que iam além, tudo iam além do voz e piano. Legal. Então já virou uma parceria mais ampla até. O voz e piano já era um voz e piano esquisito, assim. Já era um voz e piano que caminha por lugares muito singulares, assim. É muito visceral, Vitor. Quando eu vejo o vídeo, que eu vi parte do documentário, vocês dois é uma coisa, assim, piano, o que você canta. Eu achei muito forte a imagem de vocês dois. Vocês sentem isso quando vocês vêm, ou estou falando como fã, assim? Quando você vê o teu registro em vídeo, você no piano... Eu tenho essa sensação mais na hora que a gente está tocando no show, No né? show? Eu não costumo me assistir muito. Ah, entendi. Eu evito Entendi. me assistir. Assistir é um negócio esquisito. É mais... no show a gente sente bastante, eu sinto muito, e claramente Arnaldo sente também. A gente tem essa... o show, o nosso concerto, ele caminha por um registro de dinâmica muito grande. A gente vai desde músicas extremamente silenciosas e singelas, assim, até músicas com um excesso muito grande de quantidade de ruído, de volume, de porrada mesmo. Tanto na forma de Arnaldo cantar, quanto na minha forma de tocar. Então, eu acho essa abertura de possibilidade de universo musical que a gente tem no show, e a quantidade de sonoridades que a gente, pesquisando junto, foi capaz de chegar usando apenas a voz e o piano, é o que eu acho mais potente, assim, no concerto. Com certeza. E como que foi equilibrar isso pro disco, que é, né, a gravação, o minimalismo ali? A gente já sente essas pitadas de sonoplastia quando vai chegando no fim,
e Vitor traz aqueles ruídos assim. Prum. Incrível, incrível, incrível. Não, tem arranjos que ele gravou, vários canais de piano, Aham, então fica um negócio isso. meio sinfônico. Fica uma massa, E às né? vezes ele usa uns pedais, então o piano soa como se fosse um baixo, Um ou baixo. uma percussão. É um piano... Às vezes é um piano preparado que Sim. muda a timbragem toda. Né? Muito bom, Isso a muito gente bom. comenta, inclusive tem uma cena que a gente comenta na série que realmente muitas pessoas vêm me perguntar sobre o nosso disco de estúdio, Lágrimas no Mar, quem foi que gravou certas coisas. Então as pessoas chamam, quem foi que gravou aquele contrabaixo? Aquele contrabaixo. Mas o contrabaixo não é o piano. E como foi esse E aí, processo? como é que foram esses efeitos? Aham, Não é isso efeitos, que é eu- piano é também. piano, é É piano. tudo saindo de lá de dentro, Sim, assim. sim, sim. E como que foi trazer pro ao vivo, assim? Porque daí eu acho que tem... Ah, teve coisas que foram difíceis. Por exemplo, o fim de festa de estúdio, você tem a facilidade do estúdio que você grava uma track, você grava um canal, Pronto. depois você grava outro, Exato. e você grava outro. No ao vivo eu não tenho como fazer isso a princípio, só que eu Aham, faço. claro. Eu tenho um pedal de loop e eu vou fazendo entendi. uma série de loops, assim, até contando um pouco o segredo da mágica, eu tenho, no fim de festa especificamente, eu tenho no começo, no meu in-ear, eu tenho um clique, então eu faço uma série de Camadas, né? no clique, depois o clique vai embora. Vai embora. E aí eu vou tocando por cima e tem uma série de coisas que eu faço, assim, né? Usando palheta, eu tenho que enrolar uma toalha, boto uma toalha em cima das coisas, o piano vai virando A máquina, né? vai virando uma máquina. Se eu tiver um piano desse em casa, é capaz de virar uma hora, botar um varal, botar roupa Varal. em cima. Vamos fazer cabaninha, dorme. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês sobre quando vocês falaram, a nossa química deu certo de imediato e tal. Vocês pelejaram muito para encontrar arranjos? Por exemplo, Socorro, que é uma música que a gente já conhece. Houve dúvidas ou foi bem fácil assim? Ou tipo, fizeram mais de uma versão para a mesma para escolher qual iria entrar ou não? Teve um processo que às vezes a gente fez um caminho e depois mudou, mas Mudou. em geral foi muito fluido, assim. Claro que a escolha das músicas que acabaram entrando no repertório entre as outras todas que tinham, tem também as que deram mais certo como arranjo, como releitura da canção, uma releitura mais original, mais... Enfim, então aí acho que isso é uma decantação, a gente vai chegando no resultado, aos poucos depurando, né, o que fica melhor, o que soa melhor, tudo isso. Agora, para mim tem uma coisa muito especial que é a minha maneira de interpretar meio mudou nesse show. Mudou não, mas porque tem uma liberdade de tempos, eu sempre acostumado a cantar num tempo rígido da batida de uma banda e tudo isso. Então, quando você canta só com piano, e o Vitor acho que entrou muito nessa onda, a gente vai surfando junto, a gente vai podendo estender uma nota o quanto quiser. Tocando silêncio, né? E a gente meio achou essa sintonia comum, assim, de saborear cada nota, cada palavra, cada sílaba e cantar com muito prazer e essa liberdade também de cada show é meio de um jeito, cada música sai de um jeito, cada execução, enfim. Então isso é um prazer e é um jeito de interpretar também que para mim foi uma descoberta assim surpreendente, sei lá. Total. E vocês receberam feedbacks das versões? Como o Caetano, com a música 2 e 2, receberam alguns feedbacks, ou até com o Erasmo, que nos deixou em 2022 aí. Pois é, Ele quando chegou a o ouvir? disco saiu, eu acho que o Erasmo ele chegou a ouvir, agora fiquei em dúvida. Eu acho que ele chegou a ouvir, Ele sim, chegou a Arnaldo. ouvir. Eu lembro que tu me mandou um e-mail que ele te mandou, tu me encaminhou. Ele me deu um retorno, sim. Sim. Não, Sim. ele adorou, é verdade, lembrei. E Caetano me falou também que tinha gostado muito e tal, foi muito legal. Caetano deve ter te encontrado. Arnaldo, eu amei. Caetano deve falar. O Erasmo gosta muito que mexam na música dele, ele curte, né? Então que legal que ele pôde Ele ouvir. chegou a ouvir, gravar né? essa música Manhãs de Love. Foi uma Sim. parceria que eu fiz a letra numa melodia dele para o disco dele. Ele gravou. E muitos anos, eu sempre achei essa música um encanto, assim. E encantadora. muitos anos depois é que a gente veio a gravar. Muito Acabou bom. que a nossa interpretação da música acaba gerando até um novo
uma nova palheta de significado para aquela letra, né? Sim. Porque a versão do Erasmo é bem distante da nossa em termos de atmosfera, em termos de caráter, assim. E aí foi uma das músicas bem sucedidas no sentido da gente mudar muito, assim, não mudar a estrutura, forma, nem harmonia, nem melodia, nem essas coisas, mas mudar um pouco o caráter da música. Acaba que a letra acaba gerando novos sentidos, né? A gente teve muito isso com Longe também, que é uma música do Arnaldo, que tem uma gravação maravilhosa no Iê Iê Iê, e que a nossa versão acaba que veste as palavras completamente de outra maneira, e mesmo a situação em si da pandemia gerou novos sentidos para aquela letra que foi escrita bem antes de qualquer possibilidade de pandemia. Sim. Então, foi uma pesquisa que a gente teve muito prazer de fazer junto também, e da minha parte, sendo arranjador e instrumentista nesse projeto, também foi muito gostoso ter a generosidade de Arnaldo como compositor, e Arnaldo é um cara do texto, né? Ter uma generosidade muito grande dele de tipo, eu às vezes propunha coisas radicais, assim, e não tinha resistência de Arnaldo, muito pelo contrário, tinha incentivo. Incentivo, que legal. Para que, então, Sim. isso foi deixando o processo todo muito gostoso, né? De mexer nas músicas. Fala. Não, total. E você, Vitor, como assim, produtor, arranjador, solista, é muito legal ver assim 2 solistas, na real, né? Se complementando nesse projeto, mas eu quero também saber um pouco sobre a última notícia aí que a gente teve, que eu te encontrei, né, na produção do álbum de música do Esquecimento de Sofia Chablau, Enorme Perda de Tempo, e como é legal ver agora, vão tocar no Lola. Quero saber como é pra você, assim, ter esse projeto com o Arnaldo, gerando vários conteúdos até hoje, né? E como é ver também Sofia, uma banda de rock independente aí, massa pra caramba, tocando, levando no Lola, assim, né? No mainstream, assim. Como que é pra você, assim, visualizar isso? Assim, é sensacional porque os 2 projetos estavam rolando meio que ao mesmo tempo, né? E pra mim era delicioso ver como existe uma troca de aprendizado em toda a parceria musical e artística, né? Então eu tenho um tipo de aprendizado muito incrível com o Arnaldo, que tem uma experiência muito maior do que a minha, e que transitou, conheceu vários outros artistas, transitou por vários universos artísticos, né? Do texto, da poesia, da literatura, da música. E ao mesmo tempo eu estava com Sofia e os meninos que são muito mais novos que eu. Você estava no meio. Exatamente. Muito mais novos que eu. E eu aprendendo bastante com eles também, assim, aprendendo bastante com Sofia e com os meninos, assim, um jeito diferente, muito próprio de fazer música, muito próprio de encarar a música, muito próprio de encarar a vida, né? Pessoas que nasceram pós anos 2000, assim, uma forma diferente de encarar as coisas. Então foi muito gostoso. Eu não sou um produtor, eu só produzi meus próprios discos, né? Só produzi os meus discos de estudo, o Levaguian, Terê e o AB, e eu e Arnaldo dividimos a produção musical do Lágrimas no Mar. Então foi minha primeira experiência produzindo realmente um disco de outro artista. Muito bom. Era gostoso porque Sofia teve essa ideia. Na verdade, Sofia ela queria que fosse um outro artista, um outro pensador da música, não necessariamente alguém de produção musical fazendo o disco. Ela já tinha tido essa ideia com a Ana Frango Elétrico, que foi produtora do primeiro disco de Sofia, e que depois Ana virou um super produtor, né? Ela virou tipo um produtorzaço, assim, indicação a Grammy e tudo mais. Então, é muito legal. E Sofia tá não só o Lola, né? Fez o Primavera Sound, fez o Koala, fez o Primavera Sound aqui no Brasil e em Barcelona. Muito bom. Ô Vitor, você falou do Arnaldo, qual a tua primeira lembrança do Arnaldo? Olha, a primeira é muito difícil falar. Você nem conhecia o Arnaldo, qual foi a tua primeira lembrança? É muito difícil falar a primeira lembrança que eu tenho de Arnaldo. Eu costumo dizer, né? Quando eu nasci em 89, Arnaldo já era um hit no Brasil todo, eu estava nascendo. Mas eu tenho a impressão que a primeira lembrança que eu tenho da voz de Arnaldo era eu pirraio assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Pronto. Exatamente. Lava. Que é incrível, né? É uma música maravilhosa. Perfeita. Eu sou doido pra um dia a gente fazer uma versão dessa música. Nossa! No piano, ficaria bem interessante. Por favor, fazer isso. Cara, eu acho isso muito legal. Arnaldo, é bem doido isso quando a gente fala de você, porque tem várias referências, né? Tem Titãs, tem Tribalistas, tem essa parte
do Pequeno Cidadão, né? Que você fez aí, uma coisa mais voltada para o público infantil, você, acho que o Edgar, a Tassiana. Como é que foi essa tua experiência e a referência que marca, né? Lembro do Arnaldo com, na TV Cultura, essa música. Acho que foi muito prazeroso para você na época, né? Foi, fazer coisa para criança é uma delícia, né? E o retorno que a gente tem é muito gostoso. Então, até hoje em dia tem gente que fala, lembra dessa música e vem falar Tá aí o comigo. maior exemplo. Com certeza. É isso que o Vitor falou, outras pessoas falam também. Foi muito legal, foi uma encomenda, né? Essas coisas que você faz por encomenda e acaba dando certo ali. Como fiz já algumas músicas para trilha, fiz uma trilha para o Grupo Corpo, fiz algumas músicas para filmes e tal. E aí tinha esse tema, lavar as mãos, que é um tema de utilidade pública muito importante, né? E foi muito legal, fiz assim, muito rápido. Eu tive a ideia de ter um acompanhamento com palmas, que você usa as duas mãos para bater palma também. Simboliza, né? Então foi muito legal. E até hoje, né? Você Depois foi regravada pelo Palavra Cantada, que são meus Sim. parceiros também. Paulo Tati, inclusive, participou da gravação do Lavar as Mãos, do original, que foi para o Castelo Rá-Tim-Bum. E são meus parceiros, também fiz umas canções em parceria com eles. Atemporal, reverbera até hoje, né? E o Pequeno Cidadão, que era uma delícia, porque a gente, além de fazer música para criança, a gente, todos nós, eu, Tassiana, Edgar e o Antônio Pinto, tínhamos filhos pequenos. Então, depois de lançar o disco, a gente saiu numa turnê com os filhos. Isso é muito então, legal. ia Nossa, para o muito palco com os filhos, para a estrada, ônibus. Isso foi muito gostoso, assim. Depois eu acabei saindo, porque tinha muitos outros projetos, só participei do primeiro disco. Mas eles continuam fazendo até hoje, fizeram mais 2 ou 3 discos depois que eu saí. Enfim, de vez em quando eu até participo, faço uma participação especial, uma coisa assim. Os filhos já estão todos grandes, né? E dos filhos, rapaz, você sabe que eu fui, né, abrindo um outro parênteses aqui, mais uma janela, parece um Windows, né? Mas enfim, vou abrindo as janelas. Você teve agora o encontro com os Titãs, né? Sim. Que era uma coisa e virou uma coisa, era uma coisa grande, virou uma coisa gigante. E eu fui em 2 shows e teve um que eu fui, que eu fiquei emocionado, para além do som, porque eu vi primeiro as gerações no público, né? Pai, filho e filho. Isso era Isso é muito interessante. Era muito legal. Né? E, então, isso que eu ia te perguntar sobre essa coisa geracional, e fiquei mais emocionado ainda, porque daí eu fiquei tirando fotos com o Bento, o Sebastião, porque daí eu falei, cara, quando subiam todos no palco, vocês mais filhos, agregados, tal, quer dizer, eu falei, cara, é uma banda, Arnaldo tá lá, tal, que já tem os seus filhos e netos, e aí o público aqui embaixo, eu vendo isso, os pais vinham conversar, assim, então tava o pai, o filho trazendo o filho. Acho que foi uma experiência muito gratificante, né? Às vezes 3 gerações, às vezes era 3. o avô, o pai e o filho, ou o pai, avô, filho pai e o neto. É. Enfim, isso era muito gratificante de ver, assim, que desde criança até idosos e tal, ali, né, muito, muito bonito de ver isso, assim, e ver que o trabalho atingiu mesmo mais de uma geração, enfim, acho que acabava tendo, assim, para os que tinham a nossa idade ou perto disso, tinha uma coisa de matar a saudade de ver a gente junto de novo no palco, mas tem também umas gerações que vieram depois e que ouviram os discos, viram vídeos e tudo, mas que nunca tinham visto essa formação, né, com todos juntos, que eu tinha saído da banda já fazia 30 anos, 30 e poucos anos, e depois saiu, enfim, Nando, depois Paulo, depois Chaves. Então foi uma celebração em todos os sentidos e atingiu mesmo uma galera bem de idades muito diferentes. Achei isso muito E além do gratificante Titãs, também pra teve gente. show no Koala, né? Que é interessante ver, tipo, um line-up com o Terno, com Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhoto. Então, muita gente lá, jovem, que tava lá, de repente, eu gosto do A Terno. despedida do Terno, É, né? despedida do Terno e tal. Vendo o Arnaldo Antunes e, tipo assim, lembrando, sabe? Eu acho muito interessante isso. E eu acho interessante também pelo fato de Lágrimas no Mar. Eu acho que isso faz com que as pessoas, né, os jovens se atualizem. Vamos ver então qual que é o último trabalho de Arnaldo Antunes. E aí vai lá ver Lágrimas no Mar. E aí eu, como uma pessoa de 20 anos, escuto e tenho uma nova percepção até sobre o que é amar, sabe? E também
essa fluidez que traz em relação ao mar. Mas, enfim, eu acho que muita gente trata o disco como uma tristeza, melancolia, mas eu trouxe como um alto amor, sabe? Tipo, eu escutei com 20 anos isso e fiquei, tá bom, é isso, é tipo, é o término ou é a comoção. Então, eu acho que reverbera a minha geração também, trazendo esse novo sentido do amar e também da concentração que traz o disco, porque eu acho que é impossível você escutar só uma faixa, sabe? Tipo assim, vou botar aquela. Eu acho que você tem que escutar tudo. E é meditativo, assim. Que legal, então, como que é legal. importante e atemporal, assim. Sim. Esse disco tem essa ideia, né, a lágrima, que é o mínimo, né, os mínimos elementos, mas que geram uma emoção transbordante, né, o mar e tudo isso. Eu posso falar para mim, velho, quando eu ouvi, é muito forte. Para mim foi extremamente forte. Eu acho belíssimo também. É belíssimo. Eu não acho um disco triste. Eu acho que é um disco que ele traz uma Forte. Comoção, mas é um disco que dá um alento também. Dá uma A força. gente gravou no auge ali da pandemia, né? Depois que passaram já 2 anos sem perspectiva de quando voltaríamos para o palco, tudo isso. Então, tem também uma atmosfera de concentração emocional grande pelo que a gente estava vivendo. Acho que a gente levou isso um pouco para o estúdio. Com certeza. Uma coisa que você falou, acho que uma coisa, lágrima engasgada. Você falou disso numa entrevista. Como é que foi? Do choro engasgado. Choro engasgado, né? Eu achei que tem um pouco isso ali. Mas não é triste, eu também não achei isso. Achei uma coisa Não, eu acho que tem uma coisa solar no disco. Solar. Acho que... E eu vi, tem não chega a ser um clipe, é um visualizer, que a câmera está de cima. E aí eu falei, não, mas não são os dois andando nas pedras ali. Era a gente. São vocês dois andando na pedra. Eu fiquei olhando e falei, meninos, saiam daí, vocês estão correndo. O mar aqui, as pedras, são vocês dois? Somos nós dois. Depois da gente com figurino e tudo entrou no mar, foi uma loucura. Caramba. Tem um outro agente dentro do mar. Tem vocês boiando, né? Eu vi, e depois eu vi andando na pedra, até como eu falei, gente, que perigo, né? E achei muito, muito interessante. Então, e como é para vocês, e para você, Arnaldo, para você, Vitor, o produto que vocês lançam como um trabalho de vocês dois, né? E de repente ele cresce tanto assim, ele vai vir uma... A turnê foi interrompida por causa dos 40, do encontro, né? Mas vocês retomaram depois, né? Sim. Um produto tão íntimo, porque eu acho ele muita coisa de vocês dois, parece uma coisa bem... E de repente ele se expande dessa forma, ele se expande no álbum, se expande no vídeo, se expande no MAN, se expande em vocês poderem usar não só a capela como tudo. Acho que dá um sentimento de mandamos bem. Eu acho que é bem gratificante isso, Né? porque de certa forma, eu não posso cravar aqui que é uma contramão, mas de certa forma existe uma pequena contramão para uma exposição que a gente tem a uma hiper falta de atenção, a uma hiper exposição a estímulos que são muito rápidos e muito efêmeros. Existe uma necessidade, às vezes, dos shows serem todos muito, muito altos ou que tragam muita informação para poder manter a atenção das pessoas. Gerou-se essa necessidade de que tudo seja, de certa forma, meio... E eu gosto muito desse projeto. Tem uma longevidade tão grande, ou seja, a gente estrear o show, lançar o disco em 2021, estrear o show em 2022, e a gente está só agora encerrando a turnê no fim de 2024, tendo passado por tantas cidades, por tantos lugares do mundo diferentes, para as pessoas sentarem, por 1h20, elas sentarem e assistir e mergulharem naquele universo de só 2 pessoas no palco, tocando só tem um piano e uma voz, as canções, a força que existe nas canções, a força que existe na vestimenta que aquelas canções estão recebendo daqueles 2 intérpretes, as poucas notas que estão sendo tocadas em certo momento, mas também o turbilhão de notas que estão sendo tocadas em outro. E eu acho bonito esse projeto ter o sucesso que ele teve. A gente passou por uma série de capitais brasileiras, as pessoas sempre enlouquecidas, né, Arnaldo, com o show. As pessoas que vêm falar com a gente depois, sejam amigos, sejam fãs, as pessoas vêm falar
com a vontade engasgada de chorar. Tem gente que vem falar com a gente quase chorando, falando que coisa linda esse show. Sim. E a gente tocou em cidades onde as pessoas não falam português e mesmo assim, tipo, as pessoas enlouquecidas com o show. Universal, né? A gente... Não, e o show é uma coisa que a gente sente que ele proporciona, que requer também do público uma atenção muito concentrada. Então a gente sente que tem uma densidade, assim, que as pessoas realmente param para assistir. Tem uma troca ativa. Tá. Isso eu sinto muito na hora que a gente está fazendo um show, que existe uma troca ativa. Precisa ter uma atividade de quem está assistindo. quem tá recebendo Não também. é uma passividade de você receber aqueles estímulos. Tem uma atividade como a gente tem uma atividade quando a gente lê um livro. Assim. A gente precisa ser ativo em relação ao livro. Só tem um bocado de coisinha preta impressa num papel branco. Você tem que estar ali, você tem que ir ao encontro dele. E eu sinto que esse show, ele traz um pouco esse vetor nosso para o público e público para dentro do palco também. Isso é muito gostoso. E é muito legal finalizar também esse ciclo agora com a série, que é um registro disso ainda expandido para outras linguagens. Exato. Então a gente fica muito satisfeito de poder deixar também esse registro que vai ficar lá para streaming. É mais um registro eterno. Né? Foi feito, foi realizado, começo, meio e fim. Fala, Bebeto. E falando em coisa eterna, a gente está falando da contramão, né? Que a gente está num período de muita contramão, tipo assim, muita informação, mas acho que tem muita gente cada vez mais buscando a contramão. Agora, né? Você está relançando sua discografia em vinil, saiu agora em agosto. E Vitor também, sempre é um artista jovem que vai na contramão de muita coisa, desconstrói o erudito, junta erudito com Radiohead, sabe? Tipo assim. É bem legal. Então, eu quero saber como que vocês sentem daqui do futuro, além dos projetos, mas assim, como é o futuro, a perspectiva do futuro para você, Arnaldo, e a perspectiva do futuro para você, Vitor, assim, em relação ao mercado, em relação à música, vendo os vinis voltando, enfim. Como fazer chegar É muito difícil dizer, o futuro não tem uma só direção, tem muitas, né? Então as coisas acontecem, você tem avanços e retrocessos, você tem aventuras e medos, é muito difícil. Eu acho que tem aí uma necessidade vital do ser humano em relação à arte, que é essa capacidade de se renovar, né? De renovar sua consciência, sua emoção e acho que isso, de certa forma, convive com o desejo de reiterar informações que você já tem, repetição e tudo isso. Total. E os meios digitais meio bagunçaram um pouco essas duas vertentes, mas acho que são impulsos muito genuínos do ser humano que vão continuar se manifestando, né, sempre. De todas as formas. Eu acho que tem uma forma de você ler o mundo exterior a você que só é possível através da arte. Assim como existe uma forma de ler o mundo exterior a você que só é possível através da linguagem, outra forma de ler o mundo exterior a você que só é possível através das ciências, sejam ciências humanas, ciências naturais, existe uma forma da gente encarar a existência e perceber a existência e os existentes como existentes só através da arte. Então, e suas diversas manifestações, é claro, a gente está falando especificamente de música, mas tem diversas manifestações artísticas que são capazes de capturar esse incapturável que é o universo e a existência dele. Então, eu não acredito num futuro sem manifestações artísticas. Não acredito. Muito bom. E se a gente entrasse aqui agora, no aplicativo de música de vocês, conta pra gente o que vocês estão ouvindo atualmente. E de curioso, assim, tipo, curioso, de diferente, de... Arnaldo, você tem escutado alguma coisa? Você fala, nossa, isso vale a pena, achei legal. Olha, eu não tenho ouvido muitas coisas atualizado muito. Eu ouço de curioso, gostei muito do disco novo do Léo Cavalcante e legal. também do pai dele, Péricles Cavalcante, lançou um disco recentemente. Mas eu continuo me encantando e ouvindo muitas vezes o disco da Tulipa Ruiz, que eu acho esse último dia, ela lançou acho que o ano passado. Habilidades Extraordinárias? É, maravilhoso, Incrível. Maravilhoso. Toda vez que eu ouço uma canção desse disco, eu falo, nossa, tem uma coisa aí. Tem. Mas o Léo Cavalcante também, um grande disco, Pérez, são essas coisas o que eu destacaria, assim. Mas eu sou um ouvinte muito eclético, então eu ouço
coisa antiga, todos os gêneros de música e tudo meio misturado. Demais. Então é difícil, assim, eu vou variando muito, assim. Hoje eu quero ouvir Bob Marley, outro dia eu quero ouvir Amália Rodrigues, outro dia eu quero ouvir, sei lá, Schumann, outro dia eu quero ouvir música oriental, Vale do música momento. africana, enfim, Beatles e Roberto Carlos e sei lá. Repertório, né, amores? Total. Ontem eu estava ouvindo Jackson do Pandeiro, que há anos que eu não ouvia, eu amo. E aí estava ali com a Marcinha, minha mulher, a gente jogando um carteado e tal, botei um Jackson no Pandeiro, foi muito bom. Então é assim que acontece. Vitor, você. Ontem, especificamente, eu estava ouvindo o disco da Almara Portuondo, que eu acho lindo. É E eu maravilhosa. vi, depois do disco da Almara Portuondo, eu vi o disco do Ibrahim Ferrer, que também... Então, eu emendei dois grandes cantores do Buena Vista Social Clube. Eu estava ouvindo muito essa semana o disco de um amigo meu, de um grande amigo meu, de Petrolina, chamado Zé Manuel. O Zé Manuel lançou um disco belíssimo chamado Coral. Com as músicas assim, ele é um grande compositor assim de canção e um cantor assim, a voz dele é um negócio assim lindo, aquelas pessoas que nem Arnaldo, né? O timbre sai da boca, você já putz, Já. o timbre já nasceu já com a coisa na garganta. Belíssimo esse disco de Zé. Zé é engraçado, ele é pianista também, mas ele é mais da canção, né? Não da música instrumental. E a gente se conheceu na faculdade, a gente entrou junto na faculdade, no mesmo vestibular, a gente entrou na faculdade de música lá em Recife, mas ele é de Petrolina. Achei muito bonito esse disco dele. E aleatoriamente, mês passado eu estava ouvindo Brett, da Charli XCX. Muito Era um bom. disco que tava super hit, assim, todo mundo falando Muito desse bom. disco. Aí eu não vou ouvir, né, esse hit que tá todo mundo falando desse hit. Pô, me pegou esse disco, eu vi que só a Você miséria. gosta de trilha também, né? Eu vi, acho que no teu Instagram você tocando Sakamoto, foi isso, outro dia? Eu gosto de Sakamoto, essa música que eu toco, inclusive eu toco ela no nosso show também, do Lágrimas no Mar. Massa. Que se chama Merry Christmas, Mr. Lawrence. É a música mais famosa do Sakamoto. É uma música belíssima, é uma peça belíssima do Sakamoto. Mas eu acho o Sakamoto um grande compositor, para além das trilhas que ele fez. Que ele realmente tem alguns compositores que eu gosto como compositores que também são grandes compositores de trilha, como Johnny Greenwood, por exemplo, que é um compositor assim habilíssimo, grande escritor para orquestra e tal, e faz trilhas maravilhosas. É o caso do Sakamoto também, ele tem trilhas incríveis para cinema. Eu gosto de uma trilha de cinema assim, quando é boa, né? É boa. Nossa. Quando é boa a trilha de cinema, às vezes a galera acerta legal. Aprofunda demais. Eu gosto bastante. E vocês, assim, existe possibilidade de você... Claro que existe, mas enfim. Existe possibilidade de vocês continuarem esse projeto de Lágrimas, ou mudar, ou fazer alguma outra coisa, os dois? Ou os planos estão diferentes? Eu acho que a gente se encontrou e possibilidades estão todas abertas, enfim, mas não tem nada assim que a gente possa adiantar, ou, enfim. Eu acho muito bom O porque tempo vai dizer. a gente pergunta para os convidados e eu acho que o povo de fora, tipo, acha que, tipo, a galera artista, tipo, tipo assim, tem um planejamento, né? Mas assim, ano que vem talvez eu faça sabe, tipo, encontre aquela pessoa. E não tem pode nada dar disso. errado, né? Sabe? Não A tem nada probabilidade de tudo dar errado é o certo, né? É o certo, é a música que chama. Muito bom, mas nossa, muito, muito obrigada por terem vindo aqui no Tom. Eu queria agradecer, muito esse obrigado espaço, mesmo de coração. conversa ótima. E é uma aula de palavra, música, palavra. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que vocês já ouviram isso de montão. Eu sei que todo mundo chega e fala que ficou emocionado, mas muita gente da nossa produção está falando aqui, ó, que também. Nossa, é que impossível legal, não que se legal. emocionar, porque eu sempre falo, nada resiste à arte, nada resiste a um excelente trabalho. Com certeza, Muito obrigado e muito parabéns. sincero. Obrigado, que Zé. é isso, Obrigado, obrigado, foi um Dedé. prazer. Obrigadão Demais. mesmo. Obrigado, né? Ótima Fala os conversa. Paranauê, que só você sabe falar. É isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio. Primeiramente, escutem Lágrimas no Mar, acompanhem o trabalho de Vitor Araújo, Arnaldo Antunes. Se você não acompanha, você tá moscando, entendeu? Não tem como não. E é isso, se inscreva no canal, Tá aqui. curte, engaja, sigam eles nas redes sociais, escutem os discos. É isso, obrigada.
deixa um comentário aí. Qual é a música Obrigado, favorita gente. de Lágrimas no Mar, tá Vitor, bom? Arnaldo, muito obrigado. Valeu. Obrigado a você. Aí. Qual?